Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram, Viver de Renda Canal. Bom, eu quero compartilhar com vocês uma entrevista do Henrique Breda. O Henrique Breda é um grande investidor de muito sucesso na Bolsa de Valores brasileira e é uma pessoa que eu acompanho já de alguns anos e sempre que posso aprendo com o que ele fala, com as reflexões que ele coloca. Então, como é algo que me faz bem escutar e aprender com o Henrique Breda, eu entendo que eu devo também fazer isso com vocês, compartilhar com vocês que são inscritos aqui no canal as coisas que me fazem bem, as pessoas que eu procuro escutar. Então, prestem atenção nessa entrevista que a gente está divulgando para que vocês entendam um pouco mais do pensamento de um grande investidor brasileiro. Mas em 2002 eu comecei a trabalhar com empresas, ou com análise de empresa, especificamente bancos. Eu planilhava balanços de bancos, numa consultoria pequenininha, e foi meu primeiro contato com esse mundo de contabilidade, ativo, passivo, caixa, dívida, entender o que é ROI, o que é patrimônio líquido. Eu não entendia nada, sabia o que era isso. Estava fazendo engenharia naval na Poli, e ali a gente não tem informação com relação a isso. Mas eu já tinha uma bela de uma ideia, antes de entrar no curso de engenharia, que eu queria trabalhar em banco. Eu imaginava que o mercado financeiro era trabalhar em banco. E na época, o Itaú me chamava muita atenção, porque era um banco meio de engenheiros, né? Da família Setúbal, todo mundo meio que patrono da Poli. Eu falei assim, pronto, gosto de matemática, gosto de física, vou entrar em engenharia e trabalhar no Itaú. Depois, no curso de engenharia, eu já descobri que assim, eu não gosto tanto assim de matemática e física, né? O negócio é um pouco pior do que eu imaginava. E eu queria ir rápido para trabalhar logo no banco e pular essa etapa aí de física, engenharia e tal. Então, eu comecei a trabalhar cedo. Dessa consultoria, eu fui muito rápido para ser estagiário do Unibanco. Na época, o Unibanco era um banco de atacado com mais atividade no Brasil, chamava muita atenção. Entrei em fevereiro de 2003. Fui analista de crédito, então ali já planilhava, já via risco, já fazia projeção de fluxo de caixa. Isso aí eu tinha, 2003, tinha 21 para 22 anos. Então ali já comecei a colocar um pouco a mão na massa. Eu lembro que ia fazer visita na Balduco, empresas e tal. Fiz um breve período de intercâmbio fora do Brasil, na Inglaterra, e voltei já para trabalhar numa gestora de investimento. Isso aí já era 2005. Então ali já era uma gestora grande, tinha estratégia de equity, tinha estratégia de câmbio, aí entrei em contato com tudo que existia. Comecei no back-office e logo depois já fui para análise de ações. Em 2006 eu já era um analista de ações. De 2006 até Alaska, de fato, foram basicamente uns 10 anos de sofrimento, de agonia, tentando me encaixar em alguma empresa. Sociedade não dava certo, o mercado que não ajudava, frustração com bônus, com ganhos, sócios que não conseguiam me dar bem. Então até que em 2009 conheci uma investidora que veio se tornar minha sócia, que é a Ângela Freitas. Ela foi investidora de um fundo onde eu era um analista na Ashmore. Dali nasceu uma relação que culminou numa gestora que nasceu ali em março de 2010, chamada Skipper, que é o CNPJ da Alaska até hoje. Então a Alaska, em termos jurídicos, ela nasceu em março de 2010. Mas ali no começo também teve uma série de tentativas de solidificar uma base de sócios, né? Então a gente começou do jeito errado, a gente trouxe figurões para posições chaves da gestora, mas não tinha uma integração de time, não tinha uma filosofia única. Então teve entradas, teve saídas, aí fundo que foi pensado para ser um fundo, para ser vendido, o mercado que é um long and short, é um mercado que é um equity hedge, então vamos montar um equity hedge. E até que mais ou menos ali no meados de 2011, eu falei, cara, não vai dar certo isso, porque a gente vai ter que focar em algum produto que a gente sabe fazer, mesmo que não seja algo vendável agora. Mas só que não só estava na minha cabeça, eu era muito pequeno na gestora. Acabou que de 2011 para 2012 eu assumi a gestão dos fundos, tinham 2 long and short grandes e um long only pequenininho, que era o Black. E aí eu cheguei pros meus sócios e falei, cara, eu não quero mais tocar long and short, eu quero tocar long only. Eu falei, cara, mas você tá deixando 2 fundos aqui, assim, de 100 milhões e quer tocar um de 5? Eu falei, cara, os 10 eu não sei se vai dar certo, e talvez não, porque eu não gosto. Os 5 talvez tenha uma chance. E aí não foi todo mundo que comprou essa ideia, mas a principal investidora comprou essa ideia, que era a Ângela. E ali ela falou assim, então vamos focar nesse. 2012, começou o foco no BDR, não era BDR na época, nem tinha essa legislação, mas era o fundo, basicamente, a filosofia que a gente tem hoje na Casa Alaska veio daí. Já alguns sócios que a gente tem hoje na Alaska já estavam lá, o Eduardo Mestieri está comigo há bastante tempo, já estava lá, já era analista. O Black nasceu, deixamos a gestão dos long and shorts. Foi um ano muito bom eu chamo BDR para diferenciado institucional, mas então era só Black. Foi um ano bom, a bolsa deu, sei lá, 9%, o fundo deu 37% e tal. E aí, em 2013, eu lembro que mais ou menos em fevereiro, a gente começou a ficar preocupado, olha só, com a queda da taxa de juros no Brasil, o Brasil superaquecido, mão de obra escassa, com inflação de dissídios, assim, o Brasil estava superaquecido, commodity com preço querendo cair, eu já estava caindo, o cenário estava meio ruim. E eu queria que esse long only tivesse possibilidade de fazer hedges, de eventualmente comprar juros, comprar dólar, comprar ouro, alguma coisa. E aí, parte da sociedade fala assim, cara, você tá com long only, você não pode fazer isso. Essa caixinha é long only, vai ter que cair, vai ter que sofrer como os outros. Eu falei, cara, não é possível, cara. Os cotistas somos nós mesmos, não tem meio clientes externos. Por que a gente pode fazer algo que a gente quer fazer? Não, porque depois você vai desfigurar o fundo, ele vai ficar diferente, tal. Aí eu já fiquei, cara, como é que algo que é nosso a gente não pode fazer? E essa discussão acabou levando a mais uma ruptura societária. Teve gente que saiu, tal, a sociedade ficou enfraquecida. De mais ou menos
meados de 2013 até o começo de 2015, foi uma série de desafios para tentar achar a sociedade certa. Só que assim, eu acho que Deus me premiou, assim, porque eu sofri tanto que ele falou assim, vai, deixa eu dar o Luiz Alves pra esse menino aí. E acabei conhecendo o Luiz Alves em 2015. Eu lembro que assim, foram 3 conversas, assim, 3 minutos de conversa, e ele entendeu como que a gente pensava. E aí ele falou assim, vamos fazer a sociedade. Eu falei, Luiz, o Black, a gente pode, o senhor acha que a gente pode abrir um mandato para poder ter outras classes de ativos que não só ações? Ele falou, claro. Eu falei, cara, graças a Deus. E ali nasceu o BDR. Então a gente falou, então vamos abrir para poder investir lá fora, porque equity no Brasil tá caro, e aí o fundo chegou a ter, a gente já tinha começado um pouco antes, mas ele deu o respaldo, né? A gente teve mais de 70% do patrimônio em ações fora do Brasil, Johnson & Johnson, Disney, Nike, Coca, a gente fez análise, tudo, visitou a Colgate, um fundo que hoje o pessoal não acha que isso é possível, mas a gente teve ações americanas em 2014, 2015, a gente vendeu aqui porque estava caro em relação a lá. E, só que é o seguinte, a deterioração no Brasil foi tão rápida, naquele final do governo Dilma, que o nosso pessimismo já se materializou muito rápido. E aí toda aquela ideia de ter outras classes de ativos como hedge, como defesa, na verdade a gente partiu para o ataque. Não deu tempo de fazer a defesa. A defesa foi simplesmente comprar lá fora. A gente poderia ter feito mais coisas, vamos comprar juros, tomar pré, não deu nem tempo. O negócio afundou muito rápido. Quando chegou no final de 2015, que a bolsa estava bem mal, o Luiz Alves já estava com uma ideia já desde 2010, que eu não conhecia ele, falei, cara, esse ciclo de baixa ele vai durar, ele vai bater 10 mil pontos em dólares, ele falava, o número redondo dele, acabou que foi para 9 mil e pouco, mas depois dessa afundada, a gente vai começar num próximo ciclo de alta. A gente viu esses números, e ali mais ou menos, começo de 2016, a gente foi para a estratégia de ataque. Toda aquela classe de ativos não ações passou a ser risk-on. Então foi venda de dólar, vendeu juros para regiar o carrego do dólar. E aí foi aquela porrada de 2016, 17, 2019, até o começo de 20, nesse período a cota deu umas 9 vezes, e aí a gente foi pegando no contrapé pelo Covid, né? O fundo teve aquele drawdown de 70% e tal. Mas de lá para cá, tá mais ou menos a mesma cabeça que a gente estava no começo de 2016, 17. Os ciclos duram aí 7, 8 anos, mais ou menos, é a média. Então você tem 7, 8 anos de preços, né, crescentes e subindo, encarecendo. Então, em inglês eles falam, né, no bull market, no mercado ele vai climbing a wall of worry. O pessoal fica preocupado e sentem risco e tal, e a bolsa subindo. Quando não tá bom risco, a bolsa vai cair, né? Geralmente é assim. Então a gente tá nessa toada. No meio do caminho, que aí a gente entra no ponto, acho que principal das estratégias da casa, foram surgindo outros produtos. Então, investidores institucionais, estrangeiros, foram aparecendo, principalmente a partir de 2017. Teve uma reportagem na Bloomberg que chamou atenção, o pessoal escreveu sobre o Luiz Alves na Bloomberg, aquilo ficou 24 horas rodando na Bloomberg com a notícia mais lida no mundo, que chamou muita atenção. E aí começou o telefone ligar, né, tocar. E a gente começou a montar produtos long only. Mas por que long only? Porque o pessoal queria o know-how da casa para ação. Né? Esse BDR é muito complicado, eu não entendo o que vocês fazem aqui, mas eu quero que vocês escolham ações pra gente. Falei, tá bom, mas se não tiver o dinheiro, a gente não vai montar o fundo, porque a gente tá investido aqui. Ele falou, não tem problema. E foram se dando. Aí a gente foi abrindo institucional, foi abrindo carteira administrada, veio fundo soberano, a gente montou fundo de previdência, quando mudou a legislação, para poder ir para 70% para público geral. Acabou que, assim, a Alaska hoje é uma casa onde 90% do NAV, né, do patrimônio dos fundos, está na estratégia long only. Muitas das pessoas vêm na CVM aberta e tem outros que são fundos offshores que replicam a estratégia long only e acabaram dominando a casa, né? Interessante, aquele produto lá atrás de Skipper é 10% do patrimônio da casa, né? E o curioso é que ele começou, como é a maioria hoje, ele começou como long only purinho. Em 2014 mudou a legislação e existiu a tal do BDR, a gente já transformou ele em BDR, mas até então os meus sócios na época tinham muito pé atrás de mexer com outros ativos, então a gente já chegou a ter euro no BDR no passado. Mas começou devagar outras classes de ativos, né? Então ele ficou 2012, 13, meados de 14, long only. Finalzinho de 14, começo de 15, a gente começou a entrar com dólar de juros. E até hoje ele tem exposições de ataque. Em algum momento no futuro o BDR vai ter posições de defesa, a gente vai ficar comprado em dólar, vai ficar tomado no pré, mas a gente entende que não é a hora ainda. E a casa em 2017 começou a crescer cada vez mais exposição em long only, que é o que a gente sempre teve lá atrás. Eu falei, não tem jeito, o público gosta de long only mesmo, então beleza, não tem problema não. Eu quero aproveitar um pouco que você falou ali da experiência de empreendedor. E uma experiência de empreendedor que ela não deu certo de uma hora para outra, ela teve muitas cicatrizes. E você usou o termo ali da questão da organização societária. Trouxemos figurões, poxa, não foi do jeito que eu queria, depois eu encontrei o Luiz Alves em 3 conversas ali, a gente como circulou a sociedade. Como é que você foi moldando essa sociedade ótima que virou Alaska e versus os aprendizados que você teve no passado ali com eventuais problemas societários aí que podem ser enfrentados no meio do caminho? Olha, assim, eu acho que montar uma gestora, uma acho que ela não tem nenhuma diferença de outros empreendimentos, né? Então, às vezes uma pessoa quer, sei lá, montar um business de varejo, de venda online, qualquer coisa. As dificuldades são as mesmas, né? Parece meio clichê, mas realmente é sacrificante, e sacrifício no sentido de que você realmente tem que estar disposto a morrer, né? Você tem que estar disposto a dar muito errado. Você tem que estar disposto a, cara, você ficar 6, 7 anos batendo numa tecla e dar tudo errado. E as pessoas ao seu redor estão ganhando dinheiro, estão crescendo na vida e tá dando tudo certo para elas e você dando tudo errado. E para mim, quando eu saí da Spinnaker, que era a primeira gestora onde eu entrei em 2005, e que me pagava bem, mas eu não estava satisfeito, que eu não tinha autonomia, eu não era sócio, eu não via a possibilidade, eu queria ter eu ali, ser envolvido com uma cota pública. Quando eu resolvi sair, até que foi mais ou menos ali em 2008 que eu saí, até 2016, então foram 8 anos onde eu perdi dinheiro, perdi patrimônio, eu zerei patrimônio, fiquei sem nada. Chegou uma época na minha vida que eu tinha uma dívida de um apartamento e um Astra, só. Isso tô falando de 2014, 2015. E chegou um momento onde, assim, a única pessoa que me apoiava, e ainda assim, caramba, meu, não é possível, era minha esposa, que ela bancava a casa, e ela trabalhava num bancão, né, na Faria Lima, e ela falava assim, olha, eu não sei até quando você vai insistir nisso, não sei quanto de fôlego você tem, porque é inacreditável eu ver as pessoas que trabalham comigo que não, assim, não sabem 10% do que você sabe, ganham muito mais. Eu falei, até quando que você vai continuar insistindo? Eu falei,
eu não sei, eu vou continuar até dar certo. Eu falei, tá bom, então vamos embora, então insiste. E assim, e aí no pior momento patrimonial meu, de business, de Brasil ruim, que foi ali em 2013, assim, cara, tava uma coisa, um caos, o protesto, não são os 20 centavos, o Brasil afundando, o produto meu era ruim, porque não tinha ali o que fazer, era pequeno, não tinha estrutura, nasceu minha primeira filha. Eu falei, agora ferrou. Agora eu virei pai, eu não sei como que eu vou bancar as coisas, o apartamento financiado, tenho que tocar uma gestora, e tinha um sócio meu muito junto comigo, que era o Eduardo Michele. Eu falei, cara, não tem outro jeito, só tem plano A, não tem B, não tinha o que fazer. E eu recebi propostas na época de trabalhar com gestoras que estavam começando na Faria Lima, com assim, baita de um patrimônio, sabe? Ex-tesoureiro que sai do banco uma bolada, monta uma gestora, só para não falar nomes, mas na época eu recebi propostas muito boas, com signing bônus, o cara pagando um upfront já. E eu lembro de ter tido uma conversa em casa, eu cheguei pra Dani e falei, olha, o cara tá me oferecendo isso é um dinheiro que eu nunca vi na vida, o cara já dá isso de cara. A única diferença é que eu vou trabalhar com um cara que eu não admiro, que eu acho que no longo prazo não vai dar certo, mas a gente vai estar com as contas em casa extremamente bem pagas. Eu falei, tô te falando porque isso te envolve, você é minha esposa, eu vou, né, se eu continuar o que eu tô fazendo, pode dar muito errado, a gente vai sentir aqui em casa. Ela olhou assim pra mim e falou assim, olha, acho que ela sentiu o que eu queria, né? Acho que você deveria insistir na gestora que você tá tentando colocar de pé, que na época era isso que... Porque assim, uma coisa é certeza, eu lembro que ela usou esses termos, você vai colocar a total prova, os seus business skill, people skill, resilience, tudo. Você vai, se der errado, no mínimo, você vai sair casca grossa disso. E a hora que ela falou isso, cara, aí eu falei, não, agora eu tenho que fazer, meu. E aí, na hora que eu falei não, foi duríssimo, assim, porque eu sabia que o que eu tava deixando na mesa era muito importante e do outro lado tinha zero certeza. A única coisa que eu tinha era paixão enorme pelo que eu faço. E acabou que dá certo. Na verdade, as histórias de empreendimento são assim, né? O cara não tem plano B. É aquilo até dar certo. E você vê, isso tá em geral, né? Uma coisa que me chamou atenção, a gente nem acabou investindo ainda, eventualmente no futuro pode investir, mas a história do cara da Smart Fit, assim, o cara insistiu nesse business aí de academia por muito tempo, quebrou algumas vezes no meio do caminho. Eu tive várias quebras no meio do caminho. Eu não vou falar quebra porque quem tem zero não tem como perder, mas de ter que pensar como é que vai fazer para pagar o condomínio, eu já cheguei a passar por isso já. Então, é legal, a pessoa vê, nossa, lasca, 18 bi, cara, eu tô analisando balanço faz tempo. E na verdade, o melhor momento para você fazer o setup societário é na pobreza. É quando meio que não tem dinheiro para dividir. Aqueles caras que estão ali com você, querendo fazer, que na verdade ali começou com a Ângela, depois o Mestieri, tudo até hoje. O Luiz Alves estava procurando uma equipe, ele estava entrevistando, conversando com o pessoal do mercado, a gente não pediu nada, é incrível, né? O pessoal pedia recurso pro Luiz Alves, ou garantias para trabalhar com ele. Cara, eu só queria que ele sentasse do meu lado para poder aprender. Então, aqui, montar uma sociedade na pobreza é muito bom. Então, às vezes, quando a gente vê colegas que pedem recomendação, cara, começou uma gestora tal, com um cara tal, saiu de tal lugar, botou um dinheiro, aí vem um outro, eu falei, cara, tá começando muito bom, muito dinheiro, na hora que tiver um drawdown, um período ruim, como é que vai ser esses caras quando falta dinheiro, quando tem que cortar? Eu sei o que é, eu já passei por isso, e boa parte dos meus sócios já passaram por isso. Então, perder, apanhar, cair, levantar, pra mim não tem problema nenhum, eu já vi como é que é. E nesse período, no começo, até me acertar, eu tive, até hoje, eu tive tontura, tinha febre sem causa nenhuma, não tinha vírus, não tinha nada, tinha vertigem. Tem uma época andando na Joaquim Floriano, 2013 para 2014, cara, eu tombei no chão, caí de tontura, de nada, e aí ia em médico, investigar, ver o que era, tinha febre sem causa, o pessoal investigava dengue, investigava meningite, não achava nada. Só eu sabia o que era, eu tava com puta no estresse, assim, filha nascendo, acabar de casar, dívida de apartamento, tendo que fazer a gestora funcionar. Então, isso cria uma casca. E o que eu trago disso para hoje é que é interessante, que aí já fica já como gancho, é muito legal quando você encontra um case na bolsa, você encontra uma empresa que tá assim, numa situação horripilante de negócio, então, dívida apertando, geração de caixa que não vem, pressão macroeconômica, e o time tá guerreando, sabe? Os caras estão lá, cortando custo, reorganizando, repensando o negócio e tá aguentando. Tá aguentando. Quando você vê isso, você fala, cara, daqui, a chance, não é certeza, mas a chance de emergir uma porrada é grande. Os caras estão sobrevivendo assim, na seca horrível, e estão tomando as atitudes certas. E de vez em quando você encontra esses cases na bolsa, você vê. E isso chama muita atenção. Com a empresa que sai do zero, assim, tá guerreando, é muito interessante ver. Muito, muito interessante. Eu gosto disso. Eu acredito que a parte mais bacana de ouvir essa história é entender um pouco dessa resiliência, porque muitos investidores conhecem a Alaska hoje, conhecem o tamanho da Alaska, a estrutura, as estratégias que são premiadas em termos de retorno à gestão da Alaska, mas ouvindo essa história dá pra ver que foi toda uma construção. E você poderia contar um pouco hoje como é que tá a Alaska, contou um pouco das estratégias, do tamanho, mas quantas pessoas, como é que tá o passivo da Alaska hoje em dia, em termos de tipos de investidores, como é que vocês estão estruturados como um todo dentro da Alaska? Tá, hoje, assim, eu posso estar errando por uma pessoa, mas a gente tá com 21 ou 22 pessoas, isso tá bem balanceado, entre metade disso é suporte, retaguarda, quase metade disso é a mesa, né? 9 pessoas na mesa, incluindo o Luiz Alves, eu e o time de análise. Os recursos, eles são majoritariamente alocados em ações, quase tudo. A gente tem um multimercado que ele tá rodando há um bom tempo, já bem escondidinho, a gente meio que não fala dele, tá lá traqueando, fazendo cota. Aliás, foi muito bem o ano passado, um ano difícil para o multimercado. Recurso praticamente nosso, mas é 100 e poucos milhões. De um total que a gente tem sobre administração de 18. E aí, só já contando um pouco de foto e filme, o nosso pico pré-Covid, antes de todos os drawdowns, a gente chegou a ter 15 bi. Isso caiu razoavelmente até 11 ou 12, posso estar errando, mas 10 a 12, vai, mas caiu mais ou menos nesse patamar, majoritariamente, no pior momento foi março, né, majoritariamente por conta do BDR, que chegou a bater 70% de queda, os outros bateram 40, 50, a gente chegou a ter no pico 220 mil cotistas, previdenciário a gente não sabe, né, que o cotista é segurador. Como que isso está hoje? De lá para cá,
o 15 que bateu 11 está 18, os 220 mil cotistas hoje é 90 mil, então dividir por 2. A divisão desses 18 bi em termos de origem, né, mais ou menos 55% são investidores estrangeiros, concentrado, ou a maior parte disso é fundo soberano, que está há quase 7 anos com a gente. 30%, um pouquinho mais de 30% é dos próprios sócios, onde a maior parte é do Luiz Alves e da Ângela, e dos outros está todo mundo ali investido. 15% são investidores locais, dos quais as plataformas ou varejo, o que compõe esse número grande de 90 mil cotistas, é mais ou menos 11%. Uns 4% ou um pouquinho mais está sendo institucionais brasileiros. Então, sob esse ponto de vista, é uma casa de investidor gringo, né? Curioso, né? Porque não é uma percepção muito comum. E onde que esses recursos estão investidos hoje? Mais ou menos 90%, 90%, 91% é na estratégia long only, no qual o carro-chefe é o institucional. Do institucional, que tem uma carteira ali especificada, você tem vários fundos e estratégias que copiam ele, né? Então, muitos estão na CVM, está na Ambima, e outros que são fundos offshore que não dá para ver ali. Que estão os fundos de previdência, as carteiras administradas de investidores estrangeiros que querem ficar na estratégia fundamentalista long only. E 10% é o BDR, que despontou e fez a casa ficar muito conhecida ali a partir de 2016, 2017 até 2019. Então é uma casa long only de gringo, né? Eu diria até que o BDR é até o mais conhecido da casa, né? Se for pensar como produto, talvez você fizer uma pesquisa, talvez o BDR curioso, seja o produto... Mas ele é o que tem menos cotistas, já disparado. E aí é um pouco de Brasil, né? Aí a gente começa a entrar um pouquinho nas nuances de Brasil. É o que faz headline, né? É o que dá porrada, é o que cai bastante, é o que sobe muito. Então, não é para ser assim. Mas na cabeça das pessoas é o fundo do game, né? O cara que ir lá, tal, que é o que a gente não recomenda de jeito nenhum. Mas em número de cotistas, o institucional é bem maior. A estratégia long only domina completamente assim, a casa Lasca, e majoritariamente gringo. Então, a gente é conhecido uma casa de varejo focado em fundo high vol. Na verdade, é long only, papai com mamãe e de gringo. E até se você pegar assim, desses 55%, o que você enxerga como diferencial para a Lasca ser uma casa elegível para esse investidor estrangeiro? O que o investidor estrangeiro enxerga em vocês para tornar uma posição no patrimônio desse investidor que ele acaba colocando pouco, assim, são poucas casas no Brasil que são selecionadas por esse tipo de investidor. Olha, começou com um fator, eu acho que está virando outro com o tempo. Então, se a gente olhar os investidores estrangeiros, eles têm, depois de conviver bastante, assim, eles têm abordagem diversas. Então tem gente que gosta de muita estrutura, então muita retaguarda, muito controle, muito sistema, muita coisa, muita redundância, e tem outros que gostam de tomada de risco mesmo. Então quem veio com a gente primeiro e começou a nos acessar em final de 2016, e aí a gente de fato começou a estratégia em 2017, é um cara que gosta de tomada de risco. Então o que chamou a atenção dele é que em 2015 e em 2016 eles tiveram muita recomendação de vender Brasil. Porque o grande consenso é o Brasil vai virar Venezuela, caos total, e ele seguiu as recomendações, um investidor grandão no mundo, e vendeu várias posições de Brasil. E trocou por outras coisas, ou fez caixa. Passou um ano, e o Brasil, em 2016, deu uma porrada à bolsa. Esse cara, que não é bobo, ele chegou no final de 2016 e pediu as listas de acionistas das empresas que eles eram acionistas no começo de 2016. E viu, olha, a gente vendeu tantas milhões de ações de Marco Polo, a gente vendeu tantas milhões, O que mudou na lista? E apareceu a Lasca em várias empresas que eram deles, ou onde eles tinham posições relevantes. Então ele trocou. E aí foi por isso que ele ligou. Ele ligou pra gente era uma casa pequena no final de 2016, e interessado, porque queria entender por que a gente comprou as posições que ele vendeu. Eu falei, brincando, porque você acreditou que o Brasil vira Venezuela, essa ladainha nunca cola, o Brasil nunca vira. Brasil é Brasil. Venezuela é uma coisa, Brasil é Brasil. E aí ele falou, vamos continuar essa conversa. E aí foram 7 meses, 8 meses de due diligence na casa, olhando, entendendo o que a gente pensa, e vê, conversa, e virou um contrato, começou. Ele está com ele até hoje. Outros que vieram depois começaram a se interessar mais pela estrutura, começaram a se interessar pelos controles, pelo processo de investimento, ou seja, um cara já um pouquinho diferente. Então começou, chamou atenção com a performance. Hoje eu diria que o que chama mais atenção é um pouco de carteira não consensual, um pouco diferente do que eles olham. E eles falam nomes, inclusive. Então, assim, eles falam assim, é uma coisa que a gente tem recebido recentemente. Olha, no Brasil a gente gosta dos fundos tal, das gestoras tal, a gente pretende continuar, mas a gente queria agregar uma gestora a mais, e é difícil achar uma gestora com carteira divergente das que a gente tem. Normalmente são sempre os mesmos nomes. A gente sabe, são os mesmos nomes. E o fato de ser uma carteira diferente, ela chama atenção, eles querem entender por que você tem Petro, o pessoal não tem Petro. Por que você tem isso, a galera não tem. E aí na conversa acaba gerando um negócio pra gente. Então tá chegando assim, um pouco de estrutura, tamanho, chama atenção, e uma carteira um pouco divergente. Diversificação de carteira, né? Diversificação de carteira. Muito bem. Eu quero dar uma pausa aqui para fazer algumas observações na fala do Breda, né? Então, veja, o que eu queria destacar, primeiro, da trajetória de vida dele, né? O fato dele ter tido tanta dificuldade, ter tido uma vida com desafios, nada caiu do céu, teve que ralar, teve que batalhar muito, teve que ter resiliência para enfrentar as adversidades, o nível de estresse absurdo, né? Você viu ele dizer que chegava às vezes a ter desmaios e tudo por conta da carga de estresse que ele tinha. E hoje ele é uma pessoa que tem uma história para contar, é uma pessoa que venceu. As pessoas olham hoje para o Breda e dizem, o cara é um milionário. Não vê a história, né? Vê a fotografia atual, a selfie, não vê o filme
E aí pensa, não, o cara tem uma vida fácil, ele teve sorte. Não, sorte é trabalho, viu, gente? Sorte é decorrência de trabalho. E todos passam por dificuldades e desafios, acreditem nisso, todos passam por dificuldades e desafios. Uns mais, outros menos, depende muito do contexto em que cada um está, mas eu diria que todos podem insistir, todos podem continuar, todos podem não desistir, né? Então, eu acho que isso é o que faz, o que separa, né, o joio do trigo. Uma outra coisa, essa característica que ele falou, dos estrangeiros buscarem a gestora dele e o pensamento do estrangeiro, né? Então, o estrangeiro, desde que eu invisto em bolsa, no início eu não prestava muito atenção no comportamento deles. Mas eu tenho 17 anos de bolsa, eu diria que de 7 anos para cá, eu comecei a olhar com mais atenção para os estrangeiros. E aí eu percebi que, de fato, eles têm um poder incomensurável. Eles são os maiores participantes da Bolsa de Valores brasileira. É pequena, é modesta, né? Temos um país que não tem cultura de investir em Bolsa de Valores. Estamos num país que não tem cultura de investir em Bolsa de Valores. Então, o universo de pessoas que investem em Bolsa aqui é muito pequeno, é ínfimo. Não chega a 2%. Então, é muito pequeno. Os institucionais são muito conservadores, eles preferem muitas vezes, aí eu estou falando dos fundos de pensão, fundos de investimentos, multimercados, eles estão muito felizes em procurar, por exemplo, renda fixa, se a Selic estiver alta, como é o caso do que estamos vendo aí nos últimos 2 anos, né? Então, o volume de recursos que foi para a renda fixa foi brutal. Até o ano passado, cerca de 2,2 trilhões de reais é o volume de recursos carimbado lá na renda fixa, né? Muito dinheiro, muito dinheiro. E o estrangeiro, ele olha para o Brasil e ele já vem entendendo também o Brasil ao longo dos anos e ele percebe coisas que nós não percebemos. Primeiro, ele tem mais arrojo, o Breda fala disso, ele tem mais propensão ao risco. Por quê? Porque nos Estados Unidos todo mundo tem, por natureza, a ideia de que precisa investir em bolsa de valores. Então, você vê isso desde criança. As crianças já são apresentadas a esse universo. Vamos lembrar que o Warren Buffett fala que, aos 9 anos, ele já começava a se interessar pela Bolsa de Valores, né? Então, o estrangeiro ele tem essa propensão ao risco, né? E ele tem mais propensão a não ficar na zona de conforto da renda fixa, por exemplo. E se tratando de Brasil, eles acabam já há algum tempo operando em Brasil, assim como o Breda falou que a gente, com a dificuldade, vai acumulando casca, né, para enfrentar os desafios. O estrangeiro, vendo o Brasil, o que é, desde anos e anos que ele vem operando aqui, ele começa a entender a dinâmica, Então, ele percebe que o Brasil, em algum momento ele acreditou que pudesse ser uma furada, hoje ele vê que o Brasil consegue girar de crise em crise e sobrevive. Então, ele hoje já entendeu que o Brasil é o Brasil, como disse o Breda, a Venezuela é a Venezuela, o Brasil não vai virar a Venezuela, a Argentina é a Argentina, o Brasil é Brasil, o Brasil não vai virar a Argentina. Então, os nossos investidores locais não têm essa percepção. Eles são alimentados muito por política, e aí eu estou falando dos CPFs, você que me assiste, né? Ele é alimentado muito por notícias, por questões políticas, ideológicas, e por crenças que são crenças pessoais, mas que não são crenças de uma pessoa milionária. Reflita. Não são eu imagino que você está me assistindo, você não é um milionário que está me assistindo.
pode ser uma pessoa até com um bom padrão de vida, mas não acredito que aí esteja um Henrique Breda me assistindo, um Luiz Alves me assistindo, não acredito. Mas me orgulharia muito se eu estivesse me assistindo, mas não acredito que este perfil esteja me ouvindo. Eles vão procurar pessoas que eles já conhecem e que eles acham que vão contribuir. E como eu sou muito pequeno, desconhecido deles, eles provavelmente não vão perder o tempo deles me assistindo. Então, as pessoas que estão me assistindo são pessoas que querem construir um patrimônio, seja por meio de empreendimento, por meio de trabalho, seja investindo, mas ainda estão tentando chegar lá, Essas pessoas, tirando os empreendedores, que eu acho que os empreendedores eles têm já uma visão diferente, mais de risco, mais de resiliência, mais de olhar a solução e não o problema, mas eu diria que o senso comum do brasileiro é o quê? É aquele cara que prefere acreditar no barulho do que no poder do silêncio. Ele prefere acreditar no que sai na mídia do que estudar para chegar à sua própria conclusão. Ele prefere, pior ainda, ouvir a rede social, que é uma plataforma de emburrecimento das pessoas. Então, ele prefere isso nos grupelhos de Instagram, de WhatsApp, né? Onde é um tiroteio de bobagem, e ali ele não aprende nada com ninguém e só faz amplificar o desconhecimento e o despreparo dele. Foi isso que fez com que o ano passado, novembro, foi um dos meses de maior saída dos CPFs da Bolsa. A Bolsa pipocou para cima. Dezembro, continuaram saindo. A Bolsa pipocou para cima. Aí, na virada de dezembro para janeiro, tinha gente me mandando mensagem se ainda podia entrar na Bolsa. Eu disse, não faça isso não, pelo amor de Deus. Que você vai comprar topo. Você vai se arrebentar. Você vai ficar triste, porque muita gente está ganhando dinheiro. Mas você não entrou. Você não se posicionou na hora certa. Reflexões. A gente vai continuar, porque o Breda é uma belíssima aula e a gente vai continuar no próximo vídeo. Mas eu aproveito para agradecer a sua atenção, compartilhe com os amigos o vídeo, seja assinante da nossa seleção de empresas, conheça o nosso trabalho da seleção de empresas, ou venha também fazer parte do nosso programa de mentoria. Tenho certeza que isso vai mudar a sua forma de ver o mundo dos investimentos. Fiquem com Deus, até a próxima. Já teremos o segundo vídeo para completar essa aula do Henrique Breda.